tudo bem, pessoal? Então, hoje nós estamos aqui com mais uma correção nossa das aulas de Sociologia, dia 28/5/2020. A correção é referente às atividades passadas na semana passada, ok? Olha só, nós estávamos falando sobre os pensadores da Sociologia, né? Os principais pensadores da Sociologia. E hoje nós vamos entrar num outro tema que fala sobre a questão de justiça social. Então, a gente trabalhou a forma, né, a visão, olha só a minha amiguinha aqui, ó, a visão com que cada um dos pensadores estudaram a sociedade, analisaram a sociedade, né? Augusto Comte, Max Weber, Émile Durkheim, Karl Marx. E agora nós vamos entrar nos conceitos de justiça social. Tá? A gente tem algumas atividades, eu vou estar apenas corrigindo as atividades com vocês, porque eu enviei algumas web aulas para vocês estarem vendo melhor esse tema. Vamos então. Nossa primeira questão. Nós temos aqui uma charge para a gente analisar, né? Nós vamos, então, analisar aqui a nossa charge. Olha só. Papai, lê aquele conto de fadas para a gente dormir? Claro! Aí na charge de baixo, a gente vê aqui uma situação um pouco bem adversa da situação superior aqui, né? É uma família, tem duas crianças aqui, né? E essas duas crianças estão cobertas aqui com jornais, o pai tá lendo um jornal velho aqui, são debaixo de uma marquise, e ele tá lendo o jornal. Todo brasileiro tem direito à moradia. Os bichinhos, vocês conseguem perceber, eles estão aqui com o olhinho até espantado, né? Opa, peraí, por que eu não tenho a minha moradia? Não é? Então, é uma questão bem polêmica da nossa atualidade, né? Faz parte da nossa atualidade, infelizmente. Só um instantinho aqui. Isso. Então, vamos lá. Nossa primeira questão é a análise dessa charge. O que a gente pode perceber no primeiro momento é que existe uma diferença muito grande entre essa situação e essa situação, né, das crianças, né? Essas crianças em questão e essas estão pedindo um conto de fada, como se fosse algo cotidiano da vida deles. E aqui embaixo não, né? Olha só. No Brasil, a Constituição de 1988 ficou também conhecida como a Constituição Cidadã. Então, a Constituição Brasileira de 1988 ficou conhecida como Constituição Cidadã, uma vez que demonstra uma preocupação mais explícita com os valores de justiça e liberdade. Então, essa Constituição, elaborada, né, em 1988, ela fica, então, voltada para essas questões de justiça e liberdade, né? Nesse contexto, o exemplo de um direito social contemplado na Constituição brasileira é a garantia de... Qual o contexto? O contexto em que a charge está nos mostrando e as questões de justiça e liberdade que a Constituição expressa. Então, a charge está nos mostrando que existe uma justiça, né, entre a situação aqui das duas famílias. Vamos analisar. Olha só. A liberdade, letra A liberdade de manifestar o pensamento. Essa charge demonstra que existe uma liberdade de expressão de pensamento? Vamos guardar aqui, mas me parece que não, não é? Nós não temos uma liberdade de pensamento aqui. Não há essa questão em jogo aqui em questão. Igualdade entre homens e mulheres em direitos e obrigações? Não é esse o tema da nossa charge. Votar para escolher representantes no legislativo? Tudo bem, está na Constituição, mas não é isso que nós estamos vendo. D. Apresentar objeto ou projetos de lei por meio de iniciativa popular? E. Acesso à educação, saúde, trabalho e moradia? O que está escrito aqui nessa charge aqui, galera? Volta aqui comigo, rapidinho. Todo brasileiro tem direito à moradia.
Então, qual que é a nossa resposta? Opa! A letra E. Marca aí, por favor, e vamos seguir nosso caminho, né? Então, é a letra E do gabarito. Acesso à educação, saúde, trabalho e moradia. Então, essas crianças também têm todos esses direitos, que infelizmente não são iguais para todos, né? Então, a Constituição de 88 ainda não conseguiu alcançar a liberdade e justiça para todos, infelizmente, né? Então, vamos nessa. Segunda questão. Então, nós estamos aqui na nossa segunda questão com a minha auxiliar aqui. Então, vamos nessa. A justiça, deixa eu só pegar o apontadorzinho aqui, e aí vocês conseguem acompanhar. A justiça é a primeira virtude das instituições sociais. Como a verdade o é dos sistemas de pensamento. Olha só, a justiça é a primeira virtude das instituições sociais, como a verdade o é dos sistemas de pensamentos. Cada pessoa possui uma inviolabilidade fundada na justiça, que nem mesmo o bem-estar da sociedade como um todo pode ignorar. Olha só, cada pessoa possui uma inviolabilidade, é inviolável, fundada na justiça, que nem mesmo o bem-estar da sociedade como um todo pode ignorar. Então, assim, eu vivo numa sociedade, existe direitos de todos, mas cada indivíduo tem o seu direito, né? Ele é um indivíduo particular, vamos dizer assim, nós temos as nossas particularidades. Por essa razão, a justiça nega que a perda de liberdade de alguns se justifique por um bem maior partilhado entre todos. Olha só que interessante aqui, né? A perda de liberdade de alguns não pode ser justificada pelo bem maior partilhado por todos. Quer dizer, eu não posso ter um Cristo para ser crucificado para o bem de todos. Eu tenho que respeitar o direito de todos. Por quê? Porque isso é um bem inviolável, ok? Vamos nessa. O que eles estão pedindo aqui? O filósofo afirma que a ideia de justiça atua como um importante fundamento da organização social e aponta como seu elemento de ação o funcionamento do quê? O que deve funcionar para manter essa organização social, né? O que deve dar essa organização, essa justiça, né, atuante dentro da sociedade? É o povo? É o Estado? É o governo? É o indivíduo? É o magistrado? Qual dessas, né, é a que deve? O magistrado. Ele deve assegurar, né, a organização social. Ele deve assegurar que a liberdade, o bem maior não venha afligir a liberdade particular de cada um. Ok? Então, qual é o nosso gabarito aqui em questão? Resposta 5, né? Não sei se para vocês saiu como mas aqui. 5 ou letra E. Tá bom? Ok, vamos nessa. Terceira questão. Em relação ao sistema de castas de uma sociedade, assinale a alternativa correta. Algumas sociedades, como a sociedade indiana, por exemplo, nós temos as castas, né? E dentro dessas castas, isso a gente pode até lembrar naquela novela Caminho das Índias, que passou algum tempo atrás na Globo, em que mostrava pra gente bem essa diferença de castas, né? Que tinha os comerciantes, os sacerdotes, tinha aqueles que eram, vamos dizer assim, a poeira, né? Que eu esqueci agora o nome deles, mas não existia uma
transição de uma casta para outra. Existia, então, tentar fazer uma pirâmidezinha aqui, ó, uma distinção entre essas castas e não havia uma transição entre essas castas, certo? Vamos para nossas perguntas? Então, olha, em relação ao sistema de castas de uma sociedade, assinale a alternativa. Qual das alternativas aqui que está dizendo a respeito do sistema de castas? Vamos nessa. Existe mobilidade social dentro de uma sociedade de castas? Vamos continuar só para a gente confirmar aqui, mas parece que o nosso gabarito está por aqui, né? Existe mobilidade social dentro do sistema de castas? Não, não existe. A hegemonia faz parte dos casamentos realizados em sociedades de casta? Não existe mobilidade social dentro de um sistema de castas? Ó, nossa palavra-chave aqui. Aqui está falando que existe. Aqui está falando que não existe mobilidade social dentro do quê? Do sistema de castas. Guarda essa aí. Dentro do sistema de castas, não é importante a hereditariedade? Sim, é muito importante, né? Passa de pai para filhos a sua colocação nesse sistema de castas. Em um sistema de castas, não existe a divisão entre castas superiores e inferiores? O que a gente viu aqui, ó, na nossa pirâmide? Que existe sim diferença entre cada uma dessas castas aqui, tá? Então, qual será o nosso gabarito? A letra C, tá certo? Então, marca aí, bonitinho, letra C, nosso gabarito. Não existe mobilidade. O que é mobilidade? É se mover, não é? Então, eu não vou caminhar daqui para cá, daqui para cá. Raramente isso acontece. Quarta questão. Vamos lá. De acordo com a teoria de Marx, a desigualdade social explica-se. Lembra que Marx estudava muito a sociedade baseado sobre o sistema capitalista, né? Sobre o sistema de trabalho, sobre a exclusão, sobre a questão da desigualdade trazida para esse sistema, tá? A diferença entre o dono dos modos de produção e o proletário, que é os trabalhadores. Então, vamos seguir o nosso caminho aqui. Letra A. Pela distribuição da riqueza, então, de acordo com a teoria de Marx, a desigualdade social explica-se. Pela distribuição da riqueza, de acordo com o esforço de cada um no desempenho de seu trabalho, há uma distribuição das riquezas? Lembra lá da teoria da mais-valia? O trabalhador trabalha e fica com pouco, né? O dono do modo de produção fica com uma parcela maior, enquanto que o trabalhador fica com a menor parte. B. Pela divisão da sociedade em classes, decorrente da separação entre proprietários e não proprietários do quê? Dos meios de produção. Guarda essa aí. Pelas diferenças da inteligência e habilidades inatas dos indivíduos determinadas biologicamente. Em nenhum momento Karl Marx tratou sobre as questões deterministas, né? Essas questões hereditárias aqui. Então, essa não é. Vai guardando a letra B aí. D. Pela apropriação das condições de trabalho pelos homens mais capazes em contextos históricos? Pelos homens mais capazes, marcadas pela igualdade de oportunidades? Ele fala muito sobre a questão do quê? Da desigualdade, da exploração. Então, não existe igualdade de oportunidade. Então, o nosso gabarito certo é a letra B de bola. Beleza? Marca aí então, galera. Letra B, divisão da sociedade em classes. Isso é muito trabalhado em Karl Marx, né?
a separação entre os proprietários, os donos do modo de produção, e os que não são proprietários, que são os trabalhadores, que ficam com essa parcelinha menor do seu trabalho aqui, enquanto que o dono fica com a grande parte, né? Lembra lá, o trabalhador trabalha, né? Trabalha lá suas 8 horas, umas 2 horas do seu trabalho, já faz o seu pagamento, tá bom? E o restante fica com o dono do modo de produção aqui. Beleza? Vamos nessa. Então, a nossa auxiliar está aqui mostrando para nós a nossa resposta, que é a letra B. Quinta questão. Temos mais uma charge para ser analisada aqui. É muito bom a gente aprender a interpretar as charges, né? Lembro quando eu fiz vestibular há muitos anos atrás, a minha prova de português era praticamente toda charge. Isso me deu um desespero na época, porque a gente não tinha muito costume de trabalhar com charge, né? Interpretar imagens. E é muito bom a gente aprender a interpretar as imagens, gráficos, né? Então, vamos lá. Então, o que está aqui? Classe média é dominante no país, avalia Manteiga. Se você chamar aquilo de prédio, então eu tenho um apartamento e sou da classe média. A jornalista está entrevistando o rapaz, né? E ele está olhando ali para a favela, todas as construções empilhadas ali, né? Se a gente olhar rápido de relance, parece que é um prédio, né? Então ele diz que tem o quê? Um apartamento, se aquilo ali for considerado um prédio. Vamos analisar então agora as nossas perguntas aqui. Então vamos lá. Observe a charge. O título da nossa charge aqui, ó. Desigualdade social. A estrutura social é um tema presente nos estudos sociológicos. Sim, né? É um tema que a gente está tratando. Com base na charge, é correto afirmar. Então, o que é correto afirmar com base nessa imagem aqui? A desigualdade social fundamenta-se na habitação, pois a obtenção de outros elementos de sobrevivência depende exclusivamente dos indivíduos. Será que depende só do indivíduo, né? A obtenção dos itens necessários para a sua sobrevivência, né? Será que não depende parte disso dos governantes, né? É proporcionar educação, saúde, moradia, saneamento, não é? Isso são elementos que os governantes, né, a sociedade tem que propor, né, para todo cidadão, para todo indivíduo. Então, isso não depende exclusivamente do indivíduo, né? Quando o indivíduo é colocado numa situação de desigualdade, é justamente pela falta de acesso. Enquanto uns têm esse acesso, outros não o têm. B. Os movimentos sociais funcionam como mecanismo que incentiva a criação de espaços sociais, a exemplo do apresentado na charge. Está apresentando algum espaço social aqui? Está apresentando o quê? Uma favela, não é? Então, olha só, movimentos sociais não é o assunto da nossa charge. C. A estratificação. Estratificar é dividir em camadas, certo? Quando eu tenho uma estratificação, eu tenho uma divisão em camadas. Eu tenho essa camada, aí eu tenho essa outra camada, ok? Então, é uma divisão. O solo, por exemplo, é dividido, é estratificado em camadas. Então, vamos nessa. Só para vocês entenderem o contexto. A estratificação da sociedade brasileira é dividida em classes sociais. Sim, a gente tem classe média baixa, classe média alta, tem os ricos, né? A gente quase nem fala, pobre e miserável. Então, a estratificação da sociedade brasileira é dividida em classes que são determinadas por condições econômicas e sociais. Sim.
Guarda essa aí. D. O morador de uma das casas da charge compara sua residência com a de uma classe social superior. Esse fato o deixa satisfeito com a sua condição social. Ele está satisfeito, gente? Olha bem para a cara do indivíduo lá. Aqui está satisfeito? A classe média no Brasil é caracterizada por possuir grande acúmulo de dinheiro. A classe média no Brasil possui um grande acúmulo de dinheiro que a torna uma estrutura social frágil, se comparada a outras organizações sociais? Galera, aparentemente, né, a nossa resposta certa é C. A estratificação da sociedade, a divisão em camadas, é dividida em classe social, certo? Que são determinadas por condições econômicas e sociais da vida, ok? Beleza. Sexta questão. Observe a charge. Então, vamos olhar aqui mais uma vez a charge, aqui a situação está caótica aqui nessa charge. Vamos olhar aqui. Foi bom enquanto durou meu passeio. Rebaixado de novo. Foi bom enquanto durou, tá rebaixado de novo. Olha só, isso aqui parece um jogo de futebol americano, né? Aquele jogo violento lá, que todo mundo dá aquelas pancadas em todo mundo, né? Tá todo mundo aqui, tudo estourado aqui. Todo mundo cansado. E esse indivíduo aqui tá com um saco aqui, aparentemente nos remete à questão do dinheiro, né? E ele saiu aqui, ó. Foi bom enquanto durou meu passeio. Rebaixado de novo. Vamos tentar entender o que essa charge está querendo dizer? Também falando sobre a questão de desigualdade social. Ela faz referência a uma forma de desigualdade. Acerca das características dessa estrutura social, analise as alternativas e marque a resposta correta. Então vamos lá, sobre as questões de desigualdade. A hierarquização é rígida, baseada em critérios hereditários, profissionais, éticos, religiosos, que determinam as relações entre as pessoas. Parece mais que nós estamos falando sobre o sistema de castas, né? Vamos continuar aqui. A tradição é um elemento fundamental na definição das relações estabelecidas. A tradição é um elemento fundamental na definição das relações estabelecidas entre os diferentes grupos? Não. Vamos continuar. C. A mobilidade de um extrato para outro nessa estrutura é possível, mas é controlada pelos indivíduos que estão na hierarquia superior da organização. Vamos guardar isso aqui. D. As pessoas se diferem umas das outras pelo lugar ocupado por elas num sistema historicamente determinado de produção social, de relação com os meios de produção e por seu papel na organização social do trabalho. A escolha do cônjuge deve ser feita exclusivamente no seio da organização social com base nos critérios hereditários. Aqui a gente está falando do sistema de castas. Não é essa daqui com certeza. Mas nós podemos pensar melhor aqui nas questões aqui, ó. As pessoas se diferem uma das outras. Letra D. Confere comigo aqui. As pessoas se diferem uma das outras pelo lugar ocupado por elas num sistema historicamente determinado de produção social, de relação com os meios de produção e por seu papel na organização social do trabalho. Ok? A gente percebe que elas estão aqui, ó. A gente pode ver esse B, C, D e E aqui com as classes sociais, classe B, classe C, classe D e classe E, né? Então, as pessoas se diferenciam umas das outras pelo lugar ocupado, né? A gente está vendo aqui, cada uma está ocupando um desses quadrantes aqui, certo? Então, elas se diferenciam pelo lugar ocupado.
por elas num sistema historicamente determinado pela produção social, com relação aos meios de produção, seu papel na organização social do trabalho, tá bom? Então, letra D. Bora para a próxima? Sétima, ou sete. Vamos ver aqui. Algumas pessoas conseguem mais do que outras nas sociedades. Mais dinheiro, mais prestígio, mais poder, mais vida e tudo aquilo que os homens valorizam. Tais desigualdades criam divisões na sociedade. Divisões com respeito à idade, sexo, riqueza, poder e outros recursos. Aqueles no topo dessas divisões querem manter sua vantagem e seu privilégio. Olha só. Aqueles que estão no topo querem manter suas vantagens e seus privilégios. A gente vê isso todos os dias nos noticiários, né? Aqueles no inferior querem o quê? Querem mais e devem viver em um estado constante de raiva e frustração. Por quê? Porque ele quer conseguir o que o outro tem. Assim, a desigualdade é uma máquina que produz tensão nas sociedades humanas. É uma fonte de energia por trás dos movimentos sociais. Protestos, tumultos, revoluções. As sociedades podem, por um período de tempo, abafar essas forças separatistas, mas, se as severas desigualdades persistem, a tensão e o conflito pontuarão e às vezes dominarão a vida social. Olha que situação, né? Que descrição das sociedades hoje. Sociedades capitalistas. Karl Marx falava muito do sistema capitalista, de trazer as desigualdades, né, as contradições. Uns que possuem muito e aquele que está embaixo sempre querendo conquistar algo mais. A turma do terceiro ano deve se lembrar daquele vídeo que eu passei para vocês sobre o consumismo, né, da teoria lá de Frankfurt, né, da escola de Frankfurt. E fala muito sobre essa questão aqui, né? Essa luta para conquistar algo e esse algo sempre está atrás. Você nunca consegue estar no patamar ali acima. Vamos observar a nossa figura, então. A leitura do texto. A. No plano social, a igualdade humana está explícita em dois setores bem definidos. A igualdade está explícita em dois setores bem definidos. A igualdade social. Na justiça, segundo a qual todos são iguais perante a lei. Na educação, em que todos devem ter oportunidades iguais. Em práticas, essas práticas são vivenciadas pela sociedade brasileira, certo? Está na nossa Constituição, fala sobre esses termos, né? Todos são iguais perante a lei, todos têm direitos e oportunidades de educação, porém a gente vê que isso não é o que acontece. B. Segundo Karl Marx, aqueles que possuem o controle dos meios de produção têm o poder, sim, sendo capazes de manipular os símbolos culturais através da criação de ideologias. Sim, isso é bem capaz. Que justifiquem seu poder e seus privilégios. Isso está bem presente naquele vídeo que a gente viu. C. A estratificação das classes existe quando renda, poder e prestígio são dados igualmente aos membros de uma sociedade? Claro que não. Se todo mundo tivesse tudo igual, a gente não ia ter o quê? A estratificação, que é a divisão. D. A estratificação na visão de Karl Marx mostra que a luta das classes não se polariza entre o ter e o não ter e envolve mais do que uma ordem econômica. Ela pode se envolver muito mais que uma ordem econômica. Então, galera, nosso gabarito é a letra D. A estratificação na visão de Karl Marx mostra que a luta de classes não se polariza, certo? Entre o ter e o não ter. Ela não está apenas nessa questão de ter e não ter. Envolve muito mais do que as questões de ordem econômica.
tá? Vai muito além das questões econômicas a estratificação social. Então, vamos nessa. Olha só, chegamos ao fim de mais uma correção, tá certo? Desse ciclo. E deixo essa frase para vocês pensarem. Quando está suficientemente escuro, você consegue ver as estrelas. Então quer dizer que não existe nada que seja ruim demais que a gente não possa ver um lado bom, né? Sempre há um lado bom nas histórias. Então tá tudo muito escuro, muito difícil nesse tempo agora que nós estamos nessa pandemia, que estamos distantes, né, com essa aula online, tudo muito diferente. Mas veja o lado bom. Olha as estrelas, tá? Valeu, muito obrigada. Fica com Deus. Beijão, galera.